6h37 agora, Viva a Voz de volta, Samantha Klein de volta também para falar sobre o PL da anistia. O requerimento de urgência passou ontem, ou seja, combinado é caro, sim. O fio do bigode não valeu nada. Tem um relator que já foi escolhido e já deu declarações hoje dizendo que vai ser uma anistia meio a meio. A Samantha explica melhor para a gente. Isso, Débora. O deputado Paulinho da Força, presidente do Solidariedade, disse que uma anistia ampla, geral e irrestrita é impossível. Segundo ele, o foco não é mais essa anistia em si, mas a dosimetria das penas. E é claro que isso gerou ruído na oposição. A expectativa é que Paulinho apresente um relatório, talvez já na semana que vem. Ele também disse que pretende fazer um diálogo com os partidos e com os ministros do Supremo Tribunal Federal na busca por um meio termo. Ampla, geral e restrita é impossível. Essa discussão eu acho que já foi superada ontem, quando o Hugo teve uma reunião de mais de 3 horas com o pessoal do PL. Acho que nós vamos ter que fazer uma coisa pelo meio, né? Isso aqui talvez não agrade nem a extrema-direita nem a extrema-esquerda, mas que agrade a maioria da Câmara. Você viu que nós não estamos mais falando de anistia. Na avaliação de governistas, a escolha de Paulinho da Força é uma vitória parcial depois da derrota na aprovação da urgência da anistia. O governo entrou em campo para tentar conter votos de deputados da base, mas não foi suficiente. Esse esforço não foi suficiente para evitar a aprovação. Já quadros da oposição criticaram a manifestação do presidente do Solidariedade ao dizer que vai dialogar um meio termo com o Supremo e também exigem um texto que traga uma anistia que também contemple o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por sua vez, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também disse que já tem um texto pronto numa alternativa à proposta da oposição da Câmara. Ele deve apresentar essa matéria aí na semana que vem e também afirmou que, apesar de já estar com esse texto aí pronto para ser apresentado, vai aguardar a apresentação do relatório de Paulinho da Força. Isso porque os movimentos da Câmara vão normalmente e obviamente repercutir do outro lado no Senado. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas informações. E o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro também, né, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, falou hoje sobre o tema e disse que cabe ao Judiciário dar a última palavra sobre o projeto da anistia. Se a escolha de Paulinho da Força agradou o governo, provavelmente desagradou a oposição, né? O trabalho não vai ser fácil com o Mota enfraquecido. Ele, na verdade, está enfraquecido para fora, né? Como a gente vê, mas para dentro ficou fortalecido porque topou tudo que a turma do motim impôs goela abaixo dele e foi adiante. Essa história dessa anistia mezzo alite, mezzo mussarela, não me convence. O Paulinho da Força é alguém que, a meu ver, é absolutamente total flex. Ele pode colocar dentro desse texto o que qualquer freguês chegar e disser para ele. Eu não compro pelo valor de face essa ideia dele de não dá para botar o Bolsonaro. A gente pode amanhecer um belo dia e tá lá Bolsonaro, Braga Neto, todo mundo nesse texto, porque a pedra de toque dessa discussão é o casuísmo puro e simples, absoluto, absurdo, todo tipo de pressão que rola nos bastidores que a gente nem sabe o que entra, né, no convencimento, entre muitas aspas, porque se você imaginar que um presidente da Câmara jovem, com uma vida pública pela frente, que mal assumiu a casa, tem uma matéria relevante que isenta de pagar imposto quem ganha até R$5.000, portanto, uma grande parcela da população. Ele prefere gastar todo o capital dele votando agendas altamente impopulares. A gente vê que o caldo de cultura ali para a pressão está muito grande. E essa pressão vai se fazer sentir também sobre esse relator. Então, eu acho que está tudo em aberto. E que, nesse caso, diferentemente da PEC e da blindagem, ali no Senado eu não sei se seria tão simples o Davi Alcolumbre simplesmente matar no peito e engavetar. Acho que vai acabar sobrando mesmo para o Supremo Tribunal Federal.
Agora, aquela negociação para o Bolsonaro ser mantido em prisão domiciliar, essa acho que prospera, né, Vera? Toda a questão da saúde dele, né, que essa semana ganhou muita evidência e muito destaque, inclusive com novas complicações, não só as questões gastrointestinais que são decorrência do atentado que ele sofreu em 2018, mas também agora essa incidência de um tipo, pelo que tudo indica, leve, de câncer de pele. Isso vai servir para fundamentar um pedido da defesa dele para que, se a pena não for revista de todo, pelo menos essa prisão domiciliar humanitária seja aquela definida pelo Supremo para ele. Vamos ver como o ministro Alexandre de Moraes vai encarar esse pedido. No caso do Collor, prevaleceu, e agora vai ter de ser de novo submetido ao escrutínio da primeira turma, de novo definido na primeira turma. Não é para agora essa discussão, é para depois do acórdão, depois da decisão de se realmente não cabem os embargos, porque só houve uma voz divergente, que foi a do ministro Luiz Fux. Então, ainda tem alguns ritos até a gente chegar à discussão do cumprimento da pena. Até lá, todos os esforços vão continuar voltados para essa discussão de anistia e o país parado, assistindo a pautas tão extemporâneas e estapafúrdias quanto blindagem para político e anistia para golpista. Agora, Vera, quando a Alcolumbre disse que já tem um texto pronto, um texto alternativo, como é que funcionaria na prática? Se sobreporia ao texto da Câmara, juntaria tudo? Não, acho que teria que passar uma coisa na Câmara, depois ir para o Senado e aí ser altamente modificada por um texto do Senado. Ninguém viu também, né, esse texto do Senado. E se discute se, afinal, é anistia, se é mudança na legislação, né, no Código Penal, para aí sim depois retroagir e beneficiar quem já está condenado. Então, é uma dose enorme de voo às cegas que a gente tem nessa questão. É uma questão altamente relevante. A gente viu o Supremo Tribunal Federal dedicar uma semana a um julgamento, com ministros ali da primeira turma passando horas e horas julgando um processo que tem não sei quantos terabytes, com não sei quanto de provas, e ninguém se dedica a falar sobre a gravidade disso que está lá, sobre o que foi apurado pela Polícia Federal, denunciado pelo Ministério Público e atestado pelo Supremo Tribunal Federal de que sim, foram crimes contra a democracia, e fica se falando em anistia, 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 dessa forma vaga, altamente casuísta, como eu já disse, e sem pensar no que isso representa para o futuro em termos de incentivo para o cometimento de novos crimes e novos 8 de janeiro. Então, é muito ruim que a gente esteja há semanas tratando desse assunto. Parecia que com o julgamento e com as falas muito convictas e muito firmes dos ministros, seria mais fácil a gente superar essa agenda, mas não. O pessoal veio com o fôlego redobrado para dobrar a aposta e insistir nessa história, né? Como já diziam os versos de Adalto Santos, ficava ali na beira da estrada, vendo caminhar a boiada até o último boi passar. Passaram todos.